Fala galera, então chegamos aos episódios finais que concluem, na verdade, essa primeira temporada aqui de Tia Cup. Por mais que, a gente ainda não tenha a confirmação da renovação para uma segunda temporada, e a partir de agora muito vai ser essa expectativa, tá? Porque a maneira como a história encerra, né, como ela conclui no seu 8º episódio ali, é óbvio que ela deixa tudo aberto para uma continuidade dessa história, para a sequência dessa história, para que a gente veja esses personagens aqui seguindo para o destino que agora a gente tem ele traçado, para qual lugar que eles têm que ir nessa possível segunda temporada. E esses dois últimos episódios aqui, o 8º ele foi muito centrado em algo que eu achei assim, muito importante e interessante a maneira como eles desenvolveram aquele não confiar, né, em ninguém. Simplesmente todos ali poderiam realmente estar com o assassino dentro de si, e tudo era realmente ali um jogo, cara, muito perigoso que tinha que ser jogado. Simplesmente isso, né? Desconfiança impregnada em todos ali presentes. E isso a gente viu acontecendo vários mini conflitos, né, no decorrer desse 8º episódio, que a partir da resolução ali no final, né, do 8º episódio, com a gente já sabendo para onde estava pipocando simplesmente, né, o assassino, já ficou tudo mais claro assim qual seria essa última batalha que iria acontecer. E galera, o 8º episódio, ele talvez tenha tido algo que eu senti muito falta, e na verdade assim, esse algo, ele não aconteceu. Que é a questão da Ellen, ela não ter, ninguém ter reparado nas mãos dela. Porque ali foi um fator que os episódios passados, né, depois que o Olsen passou a questão do assassino para Ellen, que a mão dela tinha parado de tremer. E nenhum personagem chegou a perceber qualquer tipo de diferença em relação a Ellen ali. E esse foi uma lacuna, tá, que pra mim ficou, cara, incômoda. Eu não queria que tivesse ficado essa lacuna ali, porque foi algo que eles deram muito detalhe, eles deram uma importância tal que tu tinha que sim trazer aquilo como uma consequência, né, pro que fosse acontecer pra frente, e principalmente nesse fator da gente chegar a ponto do episódio inteiro ficar naquela desconfiança de quem realmente está ali com o assassino na sua posse. E ninguém reparou, nada. Todo momento que foi pra Valerie, foi tudo muito, digamos assim, casual, porque fica implícito que em algum momento daquela conversa toda que teve da Ellen com a Valerie foi passado. Simplesmente isso que aconteceu. E ela estava fazendo todo aquele jogo, né? Toda aquela estratégia, na verdade, ali, para conseguir ir pouco a pouco entendendo como que ela iria conseguir chegar mais próxima do Arlo e tudo mais. E aquilo, a maneira como foi acontecendo essa passagem até chegar na personagem da Meryl, foi muito interessante, cara, porque os personagens usando algumas coisas ali, né, e principalmente o assassino em questão usando, o que um personagem tem de aproximação com o outro. Então tudo isso vai funcionando de uma maneira muito boa, né? E ao mesmo tempo a gente vai vendo o que o Ruben e o Donald, junto com o McNabb, vão resolvendo para ter o líquido, né? O líquido para ser realmente essa resposta para a saída deles daquele local ali. E quando a gente entra nessa questão toda da família, de ficar bastante, né, com a Maggie, com o James lá, trazendo ainda os problemas do que aconteceu, da traição, tudo que aconteceu no seu relacionamento antes para chegar naquele momento ali, também é um fator preparando muito, né, o roteiro muito preocupado em preparar o que vai acontecer depois com o James estar com o assassino dentro dele ali. E o que deveria realmente acontecer. Porque a partir do momento que o Arlo pega toda aquela questão da fábula, né, tão bem apresentada nos primeiros minutos da série por completo, em relação, né, ao Tia Cup, o que deveria ser feito ali para prender e automaticamente ele, tu conseguir matar o assassino, foi algo que a gente foi basicamente decifrando já. Para mim funcionou muito assim no 9º episódio, tá? A partir do momento onde foi da Valerie pro Nicholas, do Nicholas pra Meryl, cara, qual seria o próximo passo, sendo que a gente já tinha ali informação clara que o Arlo tinha visto tudo que tinha acontecido ali. Ele já tinha essa plena consciência, ou seja, a partir do momento que a gente já tem a informação, né, sobre o pegar ali a pessoa que está com o assassino e tentar afogar a pessoa para tentar, ao mesmo tempo ali, né, tirar o assassino e depois tentar ressuscitar a pessoa, tu já entendia para onde o episódio ia. Então tudo ali foi realmente
colocando para que a família, né, a nossa família Shanwet, tivesse realmente essa importância final ali, e que todos esses conflitos que aconteceram, principalmente entre o James e a Maggie, realmente chegassem nesse momento final ali, com aquele ápice todo de não ter outra alternativa a não ser fazer o que aconteceu ali. E eu, por um segundo, tá, eu fiquei com uma grande dúvida ali. No momento que o James vai e ataca, por exemplo, a Maggie, já quase naqueles segundos finais antes dela conseguir prender ele dentro lá do refrigerador, quando ele tenta passar, né, o assassino, quando ele tenta sair do corpo do James e entrar no corpo da Maggie, eu achei por um momento que lá realmente tivesse acontecido. Que ela, no momento que fosse abraçar a Maggie, já mostrasse alguma coisa diferente, mas o episódio ele foi para outro caminho, deixando uma certeza que o quê? Que aquilo ali realmente não aconteceu. Mas que eu me bateu muito essa dúvida, tá? Da maneira como a cena é montada, que talvez tivesse realmente essa possibilidade ali da Meg ficar com o assassino dentro dela. Mas depois do episódio, cara, ele é concreto nisso. Não tem como, do nada, numa possível segunda temporada, né, eles voltarem atrás e colocarem ali o assassino dentro da Meg, tá? Quero muito saber a opinião de vocês também sobre isso. Porque pra mim bate a dúvida e depois o resto do episódio ele meio que acaba com ela. E tudo que vai acontecer daqui pra frente, galera, pô, ele é digamos assim, um encerramento que ele não fecha bem, digamos assim, a série por completo. Ele precisa ter sim sua sequência, ele precisa sim ter uma continuidade para esses personagens ali restantes, né? Pô, a morte da Valerie, cara, é uma morte também assim, ó, com um efeito muito grande. É um momento ali ápice que a gente tem. E ainda mais que bate nessa questão toda do drama, do momento que o Nicholas vê o que ele fez, mesmo sem ter tido, né, uma ciência por completo, muito menos ter tido poder sobre o que estava acontecendo ali, do que era o dominante do seu corpo naquele momento lá. Mas a série ela consegue chegar nesses momentos tais ali também. Então, quando chega, cara, e a gente tem, né, pô, como que começa pra gente o oitavo episódio? Apresentando os tais grupos ali, tão falados já, né, no sétimo episódio, naquela conversa tem o Nicholas com a Meryl, sentadinhos lá no corredor, sobre os outros grupos, quando ele tá lendo lá as anotações do Travis. A gente é apresentado já no começo do oitavo episódio para aquela personagem que a gente não sabe quem é. E depois a gente tem aquela explicação toda ali desses tais grupos todos que são basicamente uma resistência, né, para essa invasão toda que pode acontecer. Ou seja, eles precisam realmente, né, ter uma ação naquele momento final ali para também deixar uma ponta maior que o quê? Pô, então existem vários e vários assassinos. O problema ele não está minimamente resolvido, cara. Ele está simplesmente com um tempo de ganho, né? E a proteção toda do Arlo continua, do Harbinger continua, e a missão ela tá clara agora para onde é que eles têm que ir e tudo mais. Então quando tem ali, novamente, né, a chegada do Hayden, como já tinha sido apresentado pra gente aquele episódio flashback do Travis, da maneira que é, cara, ela tem um efeito muito grande, assim, porque se conclui, né, o que começa no episódio com a morte ali da assassina, mas ao mesmo tempo já deixa assim, ó, o perigo ele tá constante, então toda essa sensação ali de tu ter dentro da sociedade já vários e vários assassinos já colocados ali dentro, como é praticamente uma invasão secreta que a gente está acontecendo aqui, mas uma invasão secreta, digamos, mais bem elaborada do que a gente viu em relação a Marvel, né, em live action, tô falando. Então a gente tem, né, cara, muitas possibilidades, porque tu não tem como confiar em ninguém, não tem. E ao mesmo tempo, qual é a quantidade de pessoas que também fazem parte das resistências e de como isso tudo vai funcionar a partir de agora. Então, galera, pô, ele é um encerramento assim que ele deixa um gostinho de quero mais. Ele é um encerramento nada conclusivo, né, como uma história fechada. Ele precisa ter essa sequência pra gente ver pra onde é que vão os personagens. Eu acho que esses 8 episódios que a gente teve aqui, eles são uma bela apresentação, com um potencial muito grande, por mais que agora que a gente aumente essa escala, né, a gente vai sair daquele lugar ali que a gente tá, a gente vai daqui a pouco chegar numa questão de uma cidade por completo, pô, vai trazer talvez assim uma complexidade muito maior que vai ser muito legal a gente ver como é que funciona, né? Também esse aspecto ali de tu não confiar em ninguém, por exemplo, ali. A importância toda da questão das máscaras, cara, tudo isso ficou muito explicado. Eu adorei a cena do afogamento, cara, da Meryl, porque ela é bastante crua e direta, entendeu? Ao mesmo tempo mostrando algo que tudo aquilo que eu falei em relação à família, tudo aquilo que o James e a Maggie estavam conversando, sentadinhos lá no seu quarto de casal,
também bate em relação à sua filha ali naquele momento onde como é que tu vai ter força para afogar sua própria filha, mesmo que tu tenha uma esperança tal de algo que tu tem que acreditar muito que tu possa realmente conseguir salvar, né, a pessoa, mesmo com tudo que está acontecendo ali, como é que tu não vai acabar, né, também perdendo a pessoa ali que é tão importante, tão amada na sua vida. É uma complexidade tão grande naquela cena toda ali do afogamento, cara, que eu adorei como é feita toda ela por completo, assim, porque ela é bastante direta, bastante crua. Então, pô, foi uma boa apresentação, cara, essa primeira temporada aqui. Tomara que a gente tenha essa sequência, tomara que a gente possa ver a continuidade toda dessa luta, né, para proteger o planeta por completo dessa invasão que está literalmente, né, sendo muito preparada já, e não sabe se há quanto tempo, para que realmente aconteça. Então, galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam sobre esses 2 últimos episódios, sobre a série por completo, ou essa primeira temporada, tomara que seja apenas a primeira temporada por completo de GTA Cup. Assim que soubermos, cara, né, alguma confirmação real, se a gente vai ter ou não, né, simplesmente ali uma segunda temporada acontecendo, uma confirmação dela, uma renovação, obviamente que eu volto aqui pra gente poder conversar, coloque embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.